Muito bom dia. Mais uma semana, segundo dia, né? Segundou. Eu quero te chamar para refletir comigo segundo escreveu São Marcos, é escrito pelo apóstolo de Jesus, apóstolo Pedro. Palavras dele, porém quem escreveu foi Marcos. Diz assim, em Marcos, eu vou deixar você abrir a tua Bíblia. Marcos 16, versículo 15 apenas. E diz assim, dizendo Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em outras traduções, enquanto vai indo, falai do meu amor. Enquanto vai indo, falai do evangelho, né? Ide por todo mundo. E aconteceu num contexto em que Jesus já havia passado ali com os discípulos os 3 anos, né, preparando eles. Enquanto preparava, fazia sinais, prodígios, milagres e maravilhas. E esses discípulos eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, eram pessoas que conheciam a Torá, né, os 5 primeiros livros, e conhecia toda a trajetória, todas as profecias do que haveria de acontecer, né, das promessas sobre o céu, sobre Cristo, sobre o Messias, que ele haveria de padecer, morrer. E nesse contexto ele já tinha passado pelo Calvário, pela cruz, já tinha morrido e já tinha se ressuscitado. E onde estavam os discípulos? E como estavam esses discípulos? Sem a esperança. Morreu o nosso mestre. Eles não esperavam Jesus de volta. Eles já tinham sido anunciado que Jesus já havia sido ressuscitado. As irmãs deles já tinham dado essa notícia, porém eles não acreditavam ainda. Eles estavam incrédulos. E nesse contexto ele chega e ele chama a atenção deles por conta da incredulidade. E depois que chama a atenção, ele dá uma ordem: enquanto estiveres andando, né? E para eles um pouco mais específico: ide por todo o mundo, ide por campos e valados, Samaria e confins da terra, e falai do evangelho. E depois aí foi disseminando o evangelho, chegando até nós. É uma longa história, uma longa trajetória, porém essa é a verdade. O que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: precisamos ter uma fé inabalável, acreditar sem duvidar. E naquele contexto, nesse texto, ele estava repreendendo essa fé que eles não tinham. Então eles tinham passado ali presencial com Jesus, vivido ali o presencial com Jesus, visto os milagres, os sinais, os prodígios, né? Quantas curas, quantas libertações, quantos, né, ouviram o próprio céu se abrir e a voz sair: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouvi ele. Mortos ser ressuscitados como Esquife, como a filha, como o próprio Lázaro, amigo de Jesus, enfim. Porém, e ainda conhecia as profecias, né? Escrita por Joel, por Isaías. Eles conheciam, eles eram conhecedor da palavra. Porém, era um conhecedor raso, porque a questão hoje, como Colossenses disse: pensais nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Como estamos vivendo, né? Trazendo para o nosso dia de hoje. Estamos falando desse evangelho, estamos falando desse Jesus, estamos falando desse plano perfeito, estamos falando do amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse contexto, tanto o 14 como até o 20 de Marcos 16, nesses versículos, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. E assim farão
e milagres virão, acontecerá. Então são promessas. Agora o que faz eu pensar mais nas coisas daqui da terra do que nas que são eternas. O que faz é eu deixar de evangelizar, deixar de falar de Jesus, é não conhecê-lo, é não acreditar nesse plano, não acreditar na vida eterna. E eu só posso falar de alguém a qual eu de fato conheço. Eu posso mencionar da eternidade, se de fato eu tenho certeza dessa eternidade. Eu só posso falar de Jesus se eu de fato o conheço. E a questão é exatamente esta. Eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão, para que você possa fazer para você mesmo. Esse celular está querendo cair. Reflita aí você. Você conhece Jesus de fato? Você valoriza a salvação? Você valoriza a eternidade? Você fala com Jesus todo dia? Você lê? Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir falar de Deus. E como é que você consegue isso? Através de ouvir pregação, mas através de ler a palavra todos os dias. Inclusive ler para que você mesmo possa ouvir, para que você gere fé, para que você agrade a Deus. E essa recomendação, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, está em Romanos 10:17. Pode pesquisar, e é o que realmente está escrito. Você tem feito isso? Você tem alimentado essa intimidade, alimentado essa fé? Você tem acreditado, sem duvidar, uma fé inabalável, que vai para o céu, que vai viver a eternidade, e que você não é deste mundo, e que aqui é um tempo passageiro? Quando você tiver essa fé inabalável e acreditar sem duvidar, não só você vai viver para isto, como você vai orientar e educar e ensinar aos seus, a sua geração, seus filhos, netos, famílias, familiares, e falar do amor de Jesus sempre que tiver oportunidade, animando as pessoas. E após isto, você vai estar na esperança de que existe uma eternidade, de que, independente da situação ou da circunstância que você estiver passando, uma eternidade promete, onde não haverá pranto, choro, dor, onde não haverá luta e onde haverá a presença do Senhor. Então, quando você viver de fato isso daí, você vai começar a transmitir, e você vai nada mais vai tirar desse lugar em Deus. E é o que Jesus naquela época queria colocar nos seus discípulos, nos seus apóstolos, que eles de fato esperassem, não das coisas terrenas, que eles desejassem, não as coisas terrenas, mas a eterna. É claro que aqui você precisa viver, precisa cuidar do seu corpo, precisa se alimentar, precisa trabalhar, porém, o que você prioriza? Uma questão é prioridade. Quando você acorda, você fala com o seu Deus todos os dias. Antes de dormir, você agradece o seu Deus. Então, quem é importante para você? Então você coloca em nível de prioridade, né? Os mandamentos foram resumidos em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então é prioridade. E faz toda a diferença. Tá bom? Fica esse recado. Hoje, dia 23 de junho de 2025. Que o Senhor possa te abençoar. Que essa palavra possa fazer diferença na sua vida. Que você possa entender e compreender que você não é desse lugar. Que você tem uma eternidade para gozar com um Deus Todo-Poderoso. E para viver o melhor. O melhor. Porque para isso Ele nos criou. Tá bom? Deus te abençoe.